Porque a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele deveria morrer no lugar de pecadores, não de pessoas boas. Então agora Jesus diz: faça a tua vontade e não a minha. Então não faça a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Ele está dizendo claramente aí: eu sou homem, mas eu sou Deus. E eu quero que assuma aqui agora a posição, a vontade é de Deus e não do homem, porque a vontade humana é preservar a vida, é morar para sempre na terra, não é ir para o céu. Porque para ir para o céu, o corpo humano nosso não vai, tem que ser transformado. Então o desejo do corpo é ficar na terra. Então era preciso esse tipo de homem que vivesse na terra como homem, não pecasse e desse a sua vida pelos homens, levasse sobre ele todos os pecados dos homens. E Jesus foi este homem. Então diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Era como na lei do Antigo Testamento. Era preciso, por exemplo, quando alguém se empobrecia, ele se vendia a alguém mais rico. E para ele ficar livre, para ele voltar à liberdade, antes do ano do jubileu, que era de 50 em 50 anos, ele tinha que ir atrás de um parente dele que fosse rico, e esse parente o compraria de volta, pagaria um preço por ele, para que ele fosse liberto novamente. Assim também Jesus fez conosco. Nós estávamos vendidos ao pecado, no mercado de escravos, vendidos ao pecado. Estávamos aí debaixo das ordens de Satanás. Jesus então veio nos colocar em liberdade, veio nos comprar. E o preço era o sangue, o seu próprio sangue. Então em tudo ele se fez, homem se tornou semelhante aos homens. Porque para comprar lá era preciso ser parente, para comprar de volta o parente que era escravo. Assim Jesus se fez em tudo semelhante aos homens, para poder comprar os homens. Então, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então agora, achado na forma de homem, ele teria que aceitar morrer no lugar dos homens. Então é isso que ele fez. Levou sobre ele os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para ser exaltado, é preciso se humilhar. Olha a lição que Paulo está dando aí. Então, por que Jesus, o nome de Jesus foi exaltado, foi colocado sobre todo nome? Porque ele se colocou como o menor dos homens. Ele se humilhou até a morte. Ele foi obediente. Ele prestou o serviço. Ele fez a obra que era preciso ele fazer. Então, como ele desceu lá embaixo, Deus agora o pode colocar lá em cima. Veja aí, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então olha só o nome de Jesus. Jesus, durante o tempo que viveu na terra, a maioria das pessoas diziam: ele é lá da Galileia, filho de Maria, de José, não é ninguém não, vem alguma coisa que presta lá da Galileia. Então, o nome dele era considerado pela maioria como nada. Agora veja bem, devido à sua humilhação, devido à sua submissão a Deus, devido ao serviço prestado a Deus, o nome de Jesus foi exaltado de tal maneira que todos os joelhos, todas as pessoas terão que se dobrar perante ele. Olha só como é que mudou. Então quando ele abaixa, é que ele depois é exaltado, né? Quando é que a árvore produz os frutos? Quando ela se abaixa, quando os galhos estão pesados com frutos, ela se abaixa, né? Se torna humilde, aí que produz o fruto. Então nessa humilhação, depois existe o que? A exaltação. Então é preciso haver humilhação para que haja exaltação. Então aqui dobrar o joelho significa humilhar-se diante dele agora. Porque ele se humilhou, ele é exaltado. E agora todos terão que se humilhar diante dele. Todos. Então aqui inclui todos os seres vivos. Então,
todos os seres vivos e inteligentes, é evidente. Porque terão que espontaneamente se dobrar diante dele. Deverão reconhecer a sua autoridade, o seu poder, a sua glória. A mesma glória que ele deixou para poder assumir a forma humana. Então, essa glória será manifesta a todos e todos terão que se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Crios, né? É o Senhor. Então, essa é a vontade de Deus, a exaltação de Jesus, porque houve a humilhação. E diz, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando fala Senhor Jesus Cristo, sempre está dizendo que Jesus é o Senhor. Veja bem que quando Jesus ressuscitou, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então aí Jesus agora foi exaltado acima de todos os seres inteligentes que existem na terra. Então todos terão que se dobrar. E aqui inclui todos que estão nos céus, que são todos os anjos, né? Anjos, querubins, serafins, todas as sortes de seres celestiais. Fala também de todos os homens que estão na face da terra e fala também de todos que morreram. Então aí nós cremos que também está incluído aqui os demônios e também Satanás. Todos terão aí que se submeter ao senhorio de Cristo. A nossa lição de hoje tem aí 3 partes. A primeira parte, o Filho Divino, o estado eterno da pré-encarnação. Vamos ver aí então, nessa primeira parte, o tópico 1, ele deu o maior exemplo de humildade. No tópico 2, ele era igual a Deus. Tópico 3, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Na parte 2, nós vamos ver aí o Filho do Homem, o estado temporal de Cristo. No tópico 1, aniquilou-se a si mesmo. No tópico 2, ele humilhou-se a si mesmo. E no tópico 3, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Na parte 3, tem aí a exaltação de Cristo. Tópico 1, Deus o exaltou soberanamente. Tópico 2, dobre-se todo o joelho. Tópico 3, toda a língua confesse. Vamos ver aí esse quadro que tem na nossa lição, que fala da união hipostática. Aí do grego hipostasis, doutrina que exposta no concílio de Calcedônia em 451, realça a perfeita e harmoniosa união entre as naturezas humana e divina de Cristo. Acentua este ensinamento ser Jesus de fato verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Está aí no dicionário teológico da CPAD, na página 352. Então o que é aí a união hipostática? Quer dizer que Jesus, como homem, era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. 100% homem, 100% Deus. Isso aí foi discutido no concílio já de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Então veja bem que é um assunto importantíssimo e que teve necessidade de se discutir sobre ele, porque haviam muitos falsos mestres que ensinavam que Jesus era apenas homem, não era Deus quando estava na terra. Para nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o assunto não é assim tão complicado. Porque basta escutar Jesus dizendo assim, antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pronto. Ele já está dizendo que é Deus. Não é? Quando ele diz, quem me vê a mim, vê ao Pai, pronto. Para nós é fácil, porque o Espírito Santo está em nós e ele nos revela essas coisas. Mas para aqueles que não são salvos, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, isso é complicadíssimo para eles entenderem. Porque o diabo é que domina os pensamentos deles. São demônios. Então, a revelação é uma revelação espiritual. Para nós, o Espírito Santo está em nós e nos revela. Mas para eles, são demônios, é espírito, mas só que o demônio é mentiroso, é enganador. E ele torce a palavra de Deus para afastar a pessoa de Jesus. Então é complicado. Para nós é fácil, mas para eles é difícil entender isso. Vamos ver aí, natureza humana. Embora o título Filho do Homem apresente 2 definições principais,
São três as aplicações contextuais no Novo Testamento. A primeira é o Filho do Homem no seu ministério terrestre. Então, quando Jesus é chamado Filho do Homem, fala do seu ministério terrestre. Ele veio à Terra e ele teve que nascer como homem para salvar a humanidade dos seus pecados. Depois aí a segunda fala aí, refere-se ao seu sofrimento futuro, como por Marcos 13, 24. Assim atribuiu-se novo significado a uma terminologia existente dentro do judaísmo. Então agora, a segunda aí fala do sofrimento que Jesus teria que passar para realizar a obra que estava proposta a ele fazer, ou seja, morrer por nós na cruz. E a terceira aplicação aí, nesse contexto, diz respeito ao Filho do Homem na sua glória futura, que aproveita diretamente toda a corrente profética que brotou do livro de Daniel. Então a terceira aplicação aí está falando do futuro. O que Jesus seria no futuro? Então todo o joelho se dobraria diante dele, toda a língua confessaria que ele é Senhor. Então aí fala de passado, presente e futuro de Jesus. Fala aí da sua vinda como homem, fala da sua obra realizada e fala da sua morte na cruz do Calvário e fala depois da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua posição agora com Deus mesmo e da exaltação dele perante todos os seres. Logo, Jesus é o Filho do Homem, passado, presente e futuro. O fato de o Filho do Homem ser um homem literal é incomparável. Então devemos nos lembrar que Jesus, quando morreu na cruz por nós, morreu como homem. E ele ressuscitou ao terceiro dia como homem. E ele foi assunto ao céu, levado até o céu como homem. A Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai, então como homem, está lá, as mãos furadas, né, o lado furado, os pés furados, como sinal de compra, comprovando que ele nos comprou para Deus. Comprovando que o homem também vai o quê? Ressuscitar, vai ser transformado, vai subir ao céu. Assim como Jesus tinha um corpo humano, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, assim também o homem vai morrer, mas ele vai ser transformado num corpo glorioso, vai ser levado ao céu. Então, assim como existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Jesus, quando tinha um corpo terrestre, só podia estar num lugar ao mesmo tempo. Quando ele estava aqui na terra, ele não podia passar pelas paredes, não podia aparecer e desaparecer. Tinha um corpo humano, um corpo físico. Agora, depois de ressuscitado, ele pode entrar, passar pela parede, entrar, sair, né? Pode comer com os homens ou não tem necessidade mais desse alimento. Então é diferente. Então assim também os homens têm um corpo físico hoje como Jesus tinha um corpo físico. Estão sujeitos ao corpo físico, mas quando vier ou o arrebatamento, ou então a nossa morte depois do arrebatamento, aí então nosso corpo será transformado num corpo celeste, semelhante ao de Jesus. Então vamos ver a natureza divina. Os escritos joaninos dão bastante ênfase ao título Filho de Deus. João 20, 31. João 20, 31 afirma de forma explícita que o propósito do Evangelho é para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Além do uso do próprio título, Jesus é chamado inúmeras vezes o Filho, sem acréscimo de outras qualificações. Há também mais de 100 circunstâncias em que Jesus se dirige diretamente a Deus e se refere a Ele como Pai. As afirmações "eu sou" são exclusivas do Evangelho de João. Elas, como afirmações de Jesus na primeira pessoa, formam uma parte relevante da autorrevelação dele. Eu sou é a declaração de autorrevelação divina, como está em Êxodo 3,14. Então, assim como o Evangelho de Lucas, veio mostrando a humanidade de Cristo, o Evangelho de João veio mostrando exatamente que Cristo é divino, que Cristo é Deus. Então existe aí várias vezes Jesus dizendo: antes que existisse, eu sou, usando a mesma forma que foi dada lá no Antigo Testamento, quando Deus Pai falou, eu sou, lá em Êxodo, para Moisés.